Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e estou de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trouxe mais um Melhores e Piores. E nessa semana talvez vamos aí ser um pouco polêmicos, porque hoje eu vou fazer o Melhores e Piores dos livros da Sarah J Maas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. A Sarah J Maas é uma das autoras mais conhecidas atualmente e mundialmente, né? Ela é uma das autoras, assim, que as pessoas mais falam e mais leem, principalmente dentro do gênero de fantasia. E ela escreveu 3 das séries mais conhecidas ultimamente aí dentro desse gênero de fantasia, né? Que são as séries de Trono de Vidro, Acotar, ou Corte de Espinho e Rosas, e Cidade da Lua Crescente. E assim, a Sarah, além disso, né, além de ser muito conhecida por isso, ela também é conhecida por se envolver em algumas polêmicas, assim. Não ela, necessariamente, apesar de que tem algumas polêmicas envolvendo o nome dela, mas em relação a algumas coisas da escrita dela, em relação a alguns livros, às histórias, né, enfim. E assim, eu gosto bastante, tá, das 3 séries, assim, gosto muito mesmo. Só que eu concordo que tem algumas coisas, assim, que é um pouquinho difícil de engolir, assim. Então tem algumas coisas que vale a crítica. E dentre essas 3 séries, né, foram 15 livros lançados até hoje, mais 2 séries, que são as séries de Acotar e Cidade da Lua Crescente, ainda estão em andamento. Então, assim, ainda vamos ter mais livros aí pela frente, mas eu peguei os 15 que já foram lançados e vou fazer este ranking de hoje. E como eu sempre faço, né, gente, eu vou começar então do 15º, que é o meu menos preferido, né, e vou até o primeiro, que é o meu preferido. E, gente, eu não vou falar nenhum spoiler dos livros, das séries, enfim, eu só vou realmente justificar cada livro com cada posição. E assim, gente, eu confesso que fazer esse top 15 foi muito difícil, porque assim, eu sei quais são os meus preferidos e eu sei quais são os meus menos preferidos, mas o meio ali foi extremamente difícil. Mas assim, vamos começar então com aquele que foi fácil de definir, que foi o meu 15º lugar, que pra mim fica Acotar, Corte de Espinho e Rosas, que é o primeiro livro da série de Acotar, né? E assim, gente, não é que eu não gosto desse primeiro livro, porém, a gente tem alguns fatores. Primeiro, quando a gente compara esse primeiro livro com todos os outros 14 que estão na lista, não tem nem comparação. O primeiro livro de Acotar, ele é um livro que, assim, ele só começa a funcionar bem a partir do terceiro ato dele, sabe? Ele é um livro que até então, até chegar nesse momento final, ele é devagar, ele demora para desenvolver as coisas. É um livro que até então, quando eu li a primeira vez, eu não tinha criado uma conexão com a protagonista, né, com a Feyre. E assim, a própria construção de mundo, que é algo que muita gente critica dentro da série de Acotar como um todo, é algo que a Sarah falhou muito em fazer já nesse primeiro livro, sabe? Porque se ela tivesse já estabelecido tudo bem certinho nesse primeiro, talvez fosse melhor para ela continuar nos próximos, né? Então, assim, hoje em dia, quando eu comparo com os outros, eu vejo muito mais problemas do que quando eu li a primeira vez também, sabe? E assim, esse primeiro livro, ele é tão mais devagar, assim, o ritmo dele é tão diferente dos outros, que tem muita gente que desiste de ler Acotar por causa do primeiro livro, sabe? E, inclusive, ano passado, quando a minha amiga tava lendo Acotar pela primeira vez, eu falei pra ela assim, olha, não desiste. Vai ser chato, vai ser arrastado, mas assim, a última parte do livro é boa, e o próximo livro faz valer, sabe? Então, assim, continua que vai valer a pena. E eu tenho certeza que hoje em dia ela vai dizer que valeu a pena mesmo, porque ela ama Acotar. Mas, assim, esse primeiro livro realmente é bem sofrido, assim, quando eu coloco em comparação com os outros, até mesmo a questão da escrita da Sarah e tudo mais, eu acho que fica bem pra trás. E aí, em 14º lugar, eu vou colocar Corte de Gelo e Estrelas, que é o livro 3.5, 4 da série de Acotar. Eu sempre fico meio assim sobre qual é o número do livro, porque assim, ele é um livro que se passa depois do terceiro livro de Acotar, mas ele é um livro de contos. Então, os livros de contos geralmente não se conta como um livro mesmo, né? Geralmente se bota tipo 3.5, algo do gênero. Mas enfim, assim, muita gente odeia esse livro. Muita gente fala, cara, é um livro que não serve pra nada. E realmente, ele é um livro que não serve pra nada. Porque ele poderia servir de ligação entre o terceiro e o quinto livro, né? O quarto livro, enfim, o Corte de Chamas Prateadas. Mas assim, nem isso acontece direito, porque tiveram algumas coisas que parece que a Sarah esqueceu o que ela colocou nesse livro e modificou no próximo. Ou só realmente tipo, ficou diferente e aí não faz sentido, sabe? Mas assim, eu não acho de todo ruim. Tem umas cenas bonitinhas, tem umas cenas fofinhas, assim, acho que vale a leitura pra quem já leu os outros 3, mas não é nada de importante, não é nada que vai acrescentar muita coisa aí pra leitura mesmo, e por isso eu deixo ele aqui na lista, né, em 14º lugar. Em 13º pra mim fica Trono de Vidro, que é o primeiro livro da série de mesmo nome, né, e assim, eu amo esse primeiro livro, eu gosto muito dessa introdução, mas, comparado com o resto, é mais fraco. E assim, tem vários fatores do porquê que é mais fraco, né? Primeiro, ele foi um dos primeiros livros, se não o primeiro que a Sarah escreveu.
E essa ideia que ela teve até do primeiro livro e tudo mais, se eu não me engano, ela começou a rascunhar esse primeiro livro quando ela tinha tipo uns 16, 17 anos. Então, obviamente, né, é claro, a escrita dela passou por várias mudanças, né, ela foi lançar um pouco mais velha esse livro, mas assim, obviamente era uma escrita que não era tão madura, não era tão bem feita quanto é hoje em dia, até porque era o primeiro trabalho dela. E assim, também porque esse primeiro livro, na verdade, Trono de Vidro como um todo, né, a série, ela tem uma estrutura que é um pouco diferente. Então, assim, esse primeiro livro é como se fosse realmente uma grande introdução. E a história parece que vai começar a se desenvolver mesmo no segundo livro. Então, quando a gente pega a série como um todo, o primeiro parece ser muito desconexo do resto. Mas é claro, tem aqueles detalhes que vão fazendo super sentido com o resto, enfim, mas é que a história geral realmente parece um pouco desconexa. Mas assim, uma coisa que eu acho incrível que muito provavelmente não foi algo planejado, assim, até porque inicialmente a ideia dela não era fazer uma série de 8 livros, é que quando você pega pra reler, né, eu já reli Trono de Vidro umas 4, 5 vezes, assim, então assim, quando eu pego ele pra reler, esse primeiro livro, tem muito detalhe, assim, muita coisinha que é foreshadow, então é aquelas coisinhas que vão te mostrando detalhes do que pode acontecer no futuro, sabe, do que vai acontecer no futuro, assim, e é uma coisa, assim, que acaba fazendo com que a história pareça muito bem construída, sabe? E é muito impressionante ela ter feito isso no primeiro livro dela, sabe? Então eu gosto bastante. Mas é aquilo, em comparação com os outros, é muito mais abaixo, então por isso fica aqui em 13º na lista. E aí, em 12º lugar, eu coloquei A Lâmina da Assassina, que é um livro que ele é um prequel, né, de Trono de Vidro, ou seja, ele se passa antes do início da história. E ele é um livro de contos. Só que assim, apesar disso, gente, ele é um livro que ele apresenta muita informação e muitos personagens, então é um livro que eu não pularia. Só que eu coloquei ele aqui em 12º porque, assim, se eu tivesse que pegar dentre os 8 livros de Trono de Vidro, escolher um pra falar assim, não, tudo bem, pula esse e vai ler o próximo, né, vai ler o primeiro, enfim, tudo mais, eu escolheria A Lâmina da Assassina. Porque, por mais que ele tenha informação importante, ainda assim você consegue entender a história se você não ler ele. Só que assim, você vai entender melhor se você passar a ler. Então, assim, não estou dizendo pra você pular, mas apenas dizendo, né, que em comparação com os outros, né, é o que tem menos conteúdo importante, assim. Então, daria pra você entender a história sem ter lido ele. Mas é um livro que eu amo, assim, gosto muito dele, acho ele muito legal, assim, faz uma conexão muito legal com a história. E, enfim, não recomendaria você pular, né? Mas vai ficar aqui em 12º, acho que já é um lugar legal aqui na lista. E aí, em 11º lugar, fica Coroa da Meia-Noite, que é o segundo livro da série de Trono de Vidro. Estamos aqui numa crescente Trono de Vidro aqui. Mas, assim, eu gosto desse segundo livro. Antigamente eu não gostava, inclusive ele era o que eu menos gostava aqui de Trono de Vidro. Mas, assim, nas últimas releituras eu passei a gostar mais, porque ele é um livro que ele é muito importante, porque ele é o livro que dá aquela virada na história. Então a gente tem vários acontecimentos que vão fazer com que a história realmente mude, dê uma virada assim de 180 graus, sabe? E ela vira algo assim muito maior e muito diferente daquilo que a gente achou que seria lá no início. Então assim, ele tem essa importância toda, porém é aquela coisa, comparado com os outros, é um que acaba ficando um pouco mais fraquinho, ele tem umas partes que eu não gosto tanto, tem uns plots focados em algumas coisas, em alguns personagens que eu não sou tão chegada, então acaba me distanciando um pouco, sabe? Por isso também antes eu não gostava tanto dele assim. Mas assim, é um livro que tem uma importância gigantesca, eu não posso negar isso. Então por isso eu deixei ele aqui, né, em 11º, mas é um livro importantíssimo pro restante da saga, né? Mas é aquela coisa, né, gente? Comparado com o restante da saga não tem como, então vamos deixar aí em 11º. E aí, em 10º lugar na lista, continuando com Trono de Vidro, temos aí Torre do Alvorecer, que é o outro spin-off da série. E que, assim, apesar de ser um spin-off também é muito importante você ler. Porque, assim, a gente tem o 5º livro da série mesmo, né, que é o Império de Tempestades. E esse 6º livro, ele se passa ao mesmo tempo que o 5º. Mas enquanto o 5º vai focar em alguns personagens, o 6º vai focar em outros. E quando eu vi que tinha esse livro, eu fiquei com um pé atrás gigantesco, porque um dos personagens que esse livro foca é um personagem que eu detestava. Então eu pensei, cara, ler um livro seguindo ele vai ser um saco, entendeu? Vai ser horrível. Mas eu queimei a língua, porque o livro me surpreendeu muito. Eu passei a gostar um pouco mais desse personagem, então foi uma surpresa total. Então, assim, Torre do Alvorecer é um livro que algumas pessoas ficam com o pé atrás antes de ler. Mas não tenham isso, leia esse livro. Porque, assim, além de ser uma parte diferente da história, a gente tem uma construção de mundo diferente, a gente tem a apresentação de personagens, exploração de outros, a gente tem muita revelação, que é muito importante pro último livro da série de Trono de Vidro. Então, assim, é importante você ler ele, sabe? Então, assim,
Subi ele aqui na minha lista por causa disso, mas deixei em 10º, porque apesar disso, ele tem uns momentos que ele é um pouco mais lentinho. Apesar de que eu passei a gostar um pouco mais do personagem, né? Não gosto dele assim 100%, então fica aquela coisa. E ele acaba tendo um ritmo um pouco diferente dos outros livros, sabe? Mesmo assim, é um livro que eu gosto bastante, recomendo. E novamente, não pule ele quando você estiver lendo O Trono de Vidro. E aí, em 9º lugar, pra mim, está Akoar, ou Corte de Asas e Ruínas, que é o 3º livro da série de Akotar, né? E que encerra aí a primeira trilogia da série. E assim, eu gosto bastante da finalização da série, sabe? Não tenho problema com isso. Tem algumas coisas no ritmo da história que me incomodam, assim, no início, mas não é algo, assim, extremamente grave, não é algo extremamente sério. Ele tá aqui mais porque realmente eu prefiro os outros. Eu não tenho muito motivo, assim, sabe? Não tenho nada contra esse livro, mas eu acho que ele acaba empolgando menos do que todos os outros, sabe? Então, é isso, eu não tenho nem muito o que falar sobre ele, assim, sabe? É um final legal, eu acho que dá um destino bacana pra cada personagem, dá aquela coisa de que a gente sabe que a história pode continuar, tanto é que ela continua depois com foco em outros personagens, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a finalização que a gente precisa pra algum deles, então, assim, se você tá lendo a trilogia e você não quer continuar e quer parar no 3º, dá pra você super fazer isso, assim, sem problema nenhum. E eu acho, sim, que é um livro que funciona, sabe? Eu acho que aquilo que eles propõem a ser, ele funciona, que é essa finalização da série, sabe? Então, assim, eu não tenho muitas críticas a fazer, não. E, enfim, 9º lugar aí, pra mim, eu acho que já tá ótimo pra Akoar. Em 8º lugar tá o livro, assim, que provavelmente é o livro mais polêmico da Sarah J. Maas, protagonizado pela personagem mais polêmica da Sarah J. Maas, e eu estou falando de Corte de Chamas Prateadas, ou A Cosf, que é o 5º livro da série de Akotar e que é protagonizado pela Nesta. E assim, tanto o livro quanto a personagem, eles são tipo um fator divisível, assim, no fandom, porque ou você ama ou você odeia. E aí, se você fala bem do personagem e do livro, você é criticado. Se você fala mal, você também é criticado. Ou seja, ninguém tá feliz nunca. Mas assim, gente, eu gosto tanto do livro quanto da personagem, entendeu? Eu gosto do desenvolvimento que a Nessa tem no livro, eu acho muito interessante. É um livro bem diferente dos livros de Akotar. Pra começar, é o primeiro da série que é mais 18, então não só ele tem cenas mais 18, mas a linguagem como um todo é uma linguagem mais adulta. E a gente tem uma diferença até mesmo na escrita da Sarah. Tem focos diferentes assim no livro e eu gosto de quase todos os enredos do livro, então gosto muito de acompanhar assim essa caminhada da Nesta pelo livro. E assim, a minha única questão com ele, e é o motivo de eu deixar ele aqui em 8º lugar, é que toda a questão envolvendo o antagonista do livro eu acho ruim, entendeu? Assim, realmente não é, não gosto tanto, não, eu acho ruim, eu acho mal feito. E se não for algo que for explicado nos próximos livros de Akotar, que é algo que até pode ser que seja, vai só ser horrível, entendeu? Então, assim, isso poderia ser motivo suficiente pro Corte de Chamas Prateadas ser o meu último lugar de todos os livros aqui. Só que assim, quando eu falo sobre um livro, eu não considero só um fator. Eu não considero só o enredo, ou o personagem, ou a escrita. Eu considero o conjunto. E isso inclui também a minha experiência com o livro, e o que eu acho do personagem, o quanto eu gostei de tal aspecto da história. Então, quando eu faço esses rankings, ou quando eu vou avaliar, eu coloco tudo isso dentro da minha avaliação. Então, a COSF, no caso, né, ele é uma coisa que, pra mim, é muito mais do que só o enredo envolvendo o antagonista, que é algo que eu considero ruim, entendeu? Pra mim, tem outros fatores ali que eu acho muito bom. Como eu falei, principalmente o desenvolvimento da Nesta, que pra mim eu acho muito bem feito. E eu terminei o livro, assim, eu comecei o livro dando pra ela o benefício da dúvida, que era uma personagem, assim, que eu não odiava, mas também não gostava, então ficava naquele meio termo. Mas terminei gostando bastante, assim, dela. Então, assim, é um livro que pra mim, assim, funcionou bastante. E assim, gente, eu vou falar só uma questão aqui, porque assim, fandom de Akotar, gente, é complicado. E eu posso falar porque eu faço parte do fandom de Akotar, entendeu? Mas assim, essas questões que eu tô colocando aqui, os livros e tudo mais, as posições dos rankings, é minha opinião, minha Fernanda, entendeu? O vídeo, né, o quadro, apesar de chamar melhores e piores, eu não tô dizendo que é melhor e pior pra todo mundo, eu tô colocando aqui minha opinião como a única certa do mundo. Não, é melhor e pior pra mim, eu, entendeu? Considerando a minha opinião. Então, assim, se você não gosta de Akotar, se você gosta e é o seu favorito, se você detesta Nesta, gente, tá tudo certo, é a sua opinião, entendeu? Tá tudo certo. Você falar aqui, vir tentar arrumar briga, coisa e tal, não vai mudar minha opinião também, entendeu? Então, assim, gente, tudo certo. E eu tô falando isso porque, assim, sempre quando alguém fala de Akotar, sempre dá briga. Então, assim,
Já estou esclarecendo isso, tá? Então, assim, só fica tudo certo aí, galera. Corte de Chamas Prateadas pra mim fica em 8º lugar por causa dessas questões que eu coloquei. E bora seguir com a lista. E em 7º lugar fica Akomaf, Corte de Neve e Fúria, o segundo livro da série de Akotar. E assim, cara, esse livro é maravilhoso. Esse livro é perfeito. Eu amo esse livro. Ele tem um desenvolvimento incrível pra Feyre, que é a protagonista. Ele tem uma virada na história incrível. Então, assim, ele vai pra outro lado. Ele te apresenta coisas novas e personagens novos. Então, assim, esse livro ele é maravilhoso, gente. Não tem, assim, ele é o preferido, eu acho que de 95% do fandom. E tem o porquê, sabe? Porque realmente ele é incrível, assim, gosto muito, muito dele mesmo. Só não tá mais pra cima, realmente, porque os próximos 6 eu acabo gostando um pouco mais. Mas, assim, vale todo o hype, tá? Que falam de Akomaf, vale mesmo. E realmente vale ser o preferido da galera dentre os livros de Akotar, porque realmente é muito bom. Em 6º lugar, pra mim, fica Casas de Terra e Sangue, que é o primeiro livro da série de Cidade da Lua Crescente. E assim, esse foi um livro que quando eu li a primeira vez, eu comecei o livro muito perdida, muito confusa. Demorou pra me conectar com os personagens, demorou pra me conectar com a história. Mas daí quando eu terminei foi tipo assim, sabe? Meu Deus, o final desse livro é assim, é uma loucura, é um caos assim o final desse livro. E aí eu tinha lido em 2020, quando ele tinha recém-lançado, e aí eu reli no início desse ano porque lançou o segundo livro. E gente, nessa releitura, sabendo as coisas que iam acontecer, eu consegui aproveitar essa leitura desde o capítulo 1. E assim, eu passei a amar esse livro de tal maneira. E assim, esse é o melhor livro de estreia de séries aí da Sarah J. Maas, tanto é que tipo, é o primeiro livro das séries a estar, né, tão alto assim na lista. E assim, Cidade da Lua Crescente tem um potencial gigantesco de ser a melhor série da Sarah em questões mais técnicas. Então, a escrita dela tá muito boa. O jeito com que ela vai construindo o universo ali que ela tá mostrando, sabe? É tudo muito bem feito. Os personagens são personagens que são bem escritos. Então, assim, eu gosto muito. Tem gente que reclama porque os livros eles são um pouco maiores, né? Então eles têm ali entre 700 e 800 páginas. E aí o pessoal acaba reclamando ali, falando que no meio tem muitos momentos parados, enfim. E assim, é uma coisa que não me incomoda. Porque apesar de ter alguns momentos mais parados, não é parado em que não acontece nada, é parado em que tá sendo desenvolvida alguma coisa, ou questão de enredo, ou questão de personagem. Então, assim, não adianta também o livro ser só um eterno livro de ação em que nada é resolvido e nada acontece e nada é desenvolvido, sabe? Então, assim, eu não tenho problema com esses momentos mais parados. Porém, eu deixei ele em 6º lugar, ele não foi mais pra cima, porque, assim, pra quem talvez esteja começando aí a ler gêneros de fantasia, né, ou não conhece muito da escrita da Sarah, ou até mesmo só quem tá pegando esse livro pra ler pela primeira vez, que foi o que aconteceu comigo lá em 2020, você demora até você realmente entender aquilo que ela tá passando, porque é muita informação, é muita coisa sendo jogada ali no início, e aí demora até realmente você conhecer os personagens, se importar com eles, sabe? Então, assim, é uma coisa realmente que demora pra acontecer e talvez isso faça com que as pessoas não gostem tanto do primeiro livro, sabe? Mas assim, eu gosto bastante, realmente é um livro que é uma série que tá me deixando muito interessada, tô louca pra saber o que ela vai fazer com essa série no futuro. Mas por enquanto aí, né, temos aí o primeiro livro em 6º lugar aqui na lista. Estamos aí entrando então no nosso top 5 e em 5º lugar fica pra mim Império de Tempestades, que é o 5º livro da série de Trono de Vidro. Esse é um livro assim que ele é muito bom, realmente ele é muito bom mesmo, assim, ele tem um final que é um surto esse final desse livro, e era um final que na verdade eu já tinha pego spoiler antes de ler. Mas mesmo assim eu consegui ser surpreendida na hora que eu estava lendo. Assim, nossa, o final desse livro eu não tenho nem o que dizer, assim. Cada vez que eu vou ler, eu já começo a ficar angustiada antes mesmo de começar. Então, assim, boa sorte para quem está prestes a ler Império de Tempestades. Mas, assim, né, a última releitura que eu fiz de Trono de Vidro, eu notei que quando chegou o Império de Tempestades, o meu ritmo deu uma caída. Sabe, assim, eu já não tava com mais tanta vontade, assim, de continuar lendo que nem os outros livros. Apesar de que, assim, o final é esse surto que eu falei, demorou pra me pegar no início, sabe? Pra realmente eu desenvolver a leitura, assim. Não sei se foi só porque realmente eu não tava conseguindo ler muito por dia, enfim, mas eu senti essa diferença, assim. Mas, assim, a minha opinião do livro continua sendo essa, sabe? Eu continuo amando muito a história, realmente. Só realmente que dessa vez, quando eu fui ler, deu mais uma parada, assim, mas tudo certo, a história continua sendo incrível. E em 4º lugar fica A Herdeira do Fogo, que é o 3º livro da série de Trono de Vidro. E assim, eu amo esse livro.
Eu amo. Eu não tenho, assim, o que falar, porque eu gosto muito dele. Ele é um livro que, assim, ele é uma reintrodução a Trono de Vidro. Porque eu até fiz um vídeo de melhores e piores de Trono de Vidro no ano passado. E eu até falo disso quando eu tô comentando de Herdeira do Fogo, mas assim, é como se a gente tivesse uma história sendo contada até o segundo livro, só que chega no terceiro, ela se abre para tantas novas possibilidades. A história realmente ganha uma expansão muito grande. E a gente precisa de novas introduções. Então é como se fosse realmente uma reintrodução, sabe? Mas ao mesmo tempo, o livro ele anda, ele tem muita coisa acontecendo. E ele é só tão incrível, ele é tão maravilhoso, tem alguns dos meus momentos preferidos nesse livro. Algumas das minhas falas preferidas estão nesse livro, realmente. Novamente, gente, realmente assim, ó, dessa vez é real. O único motivo dele estar em quarto lugar é porque os outros três eu acabo gostando mais e acabam tendo um impacto maior pra mim. Mas assim, Herdeiro do Fogo pra mim é maravilhoso. É quando eu tô fazendo releitura, eu chego nesse ponto, tô tipo, ai, vou reler Herdeiro do Fogo, sabe? Porque realmente eu gosto muito desse livro mesmo, assim. Acho que é muito bem escrito e acho que realmente é quando a história anda de vez, sabe? Então eu gosto bastante. Se você tá começando a ler Tronos de Vidro, gente, se prepara, gente, é sério, assim, maravilhoso. E aí vamos para o nosso top 3, o nosso pódio, né? Então, medalha de bronze para Casa de Céu e Sopro, o segundo livro da série de Cidade da Lua Crescente. E assim, esse foi um livro que dividiu bastante as opiniões também, porque teve bastante gente que não gostou, teve muita gente que usou aquele mesmo argumento que eu falei do primeiro livro, de falar que o livro foi muito parado, enfim. Mas honestamente, não achei, não me incomodei. Foi um livro que me entreteu a leitura inteira, que eu passei o livro inteiro, assim, louca pra saber o que ia acontecer. Inclusive, eu fiz um vlog de leitura desse livro, eu vou deixar aqui no card, caso você ainda não tenha assistido. E, assim, lá tem as minhas reações lendo, tá? Então, assim, eu adoro esse vídeo, inclusive, assim, porque, cara, as minhas reações lendo esse livro, nossa, me dá vontade, quando eu vejo, assim, essas reações, me dá vontade de ler o livro pela primeira vez de novo, sabe? E, assim, o final deste livro, o surto que é o final desse livro, que, assim, foi uma loucura, que, meu Deus, até baixou a luz aqui agora, até pra dar um clima pra falar desse final desse livro, porque, assim, ele saiu spoiler desse final bombástico, tipo assim, uma semana antes do lançamento do livro. E eu peguei esse spoiler, infelizmente. Só que assim, isso não estragou em nada, assim, a minha experiência. Eu queria não ter pego esse spoiler, eu queria ter lido e me chocado com o que acontece em primeira mão, não já sabendo o que ia acontecer, mas não deixa de ser incrível, sabe? E eu só realmente terminei o livro pensando, cadê o próximo? Eu preciso do próximo, sabe? Assim, não tenho realmente o que eu falar, assim, além disso, porque esse livro, ele é incrível mesmo. E ele está em terceiro lugar. Eu vou falar isso sempre, gente, mas é porque eu preciso dar a minha desculpa aqui, né? Eu preciso falar o porquê que ele tá aqui. Realmente é só porque os outros dois, assim, pra mim, eu vou dizer assim, por enquanto, eles são imbatíveis, entendeu? Mas, assim, esse segundo livro de Cidade da Lua Crescente, realmente, ele é muito bom, eu gosto muito dele, assim. Ele tem um desenvolvimento incrível pros personagens. E aquele final, galera, assim, penso nele noite e dia. Vamos esperar aí, né? Espero que Sarah não demore para lançar este terceiro livro, porque eu preciso saber o que vem aí em seguida. E aí, se você viu o meu vídeo de melhores e piores de Tronos de Vidro, e você lembra, ou você viu recentemente, enfim, você já vai saber qual é o meu segundo e meu primeiro lugar, porque é igual ao meu primeiro e segundo lugar daquele vídeo. Em segundo lugar, medalha de prata fica pra mim Reino de Cinzas, que é o último livro da série de Trono de Vidro. Cara, esse livro, assim, ó, não. É uma das melhores finalizações de séries pra mim. Assim, não tem. Ele é incrível. É o maior livro da Sarah até então, ele tem acho que mais de 900 páginas. E você não sente passar, porque a história é um caos, assim, é um caos bom, sabe? Um bom, é porque eu falo bom, parece que só coisa boa acontece, né? Não, é um caos bom que eu quero dizer que estiver bem escrito. Porque, assim, acontece tanta coisa nesse livro, e a gente tem a finalização da história, e é tão bem feito, eu gosto tanto. Mas tem um detalhe que eu não gosto, que eu não vou falar o que é, porque, né, é spoiler, mas, assim, tem um detalhe que a Sarah faz com um dos personagens, né, enfim e tal, que é um detalhe que é um detalhe, mas é algo um pouco grande, assim, é algo que eu não gosto que ela fez realmente, e é algo que a maioria das pessoas critica, inclusive, e realmente eu não gosto, assim, dessa ideia que ela teve, assim, mas enfim.
No geral, eu gosto muito do livro, gosto de como tudo é feito, assim, me emociono muito com esse livro, chorei lendo ele, assim, tem umas partes mesmo que só de lembrar eu já fico emocionada, então, assim, incrível, gente, não tenho o que falar, assim, realmente. Segundo lugar, então, medalha de prata para Reino de Cinzas. E chegamos, então, ao primeiro lugar, medalha de ouro. Primeiro lugar aí, o lugar mais alto do pódio, vai para a Rainha das Sombras, que é o quarto livro da série Trono de Vidro. E assim, gente, eu não tenho muito o que falar desse livro, a não ser que ele é incrível. Ele é maravilhoso. Assim, eu li o primeiro livro de Trono de Vidro em dezembro de 2016 ou início de 2017. Foi ali, dezembro de 2016 ou janeiro de 2017, por aí. E aí eu li o segundo, né, o Coroa da Meia-Noite, uns meses depois. Eu lembro que eu ganhei de aniversário, então eu li ali em maio, junho. Só que o terceiro e o quarto livro eu fui ler só em 2018, porque mesmo na época eram caros os livros de Trono de Vidro. Então assim, eu esperei bastante pra comprar. Comprei os dois juntos ainda numa promoção. Eu lembro que foi uma promoção na Saraiva de Dia da Mulher. Olha só, minha memória é boa, gente. Eu paguei, tipo, metade do preço, sabe? Tava com um cupom de 50%, comprei os dois pelo preço, tipo, de um. E aí eu lembro que o feriado da Páscoa veio logo em seguida, assim, e eu lembro que o quarto livro eu tava lendo nesse feriado da Páscoa. E eu li, tipo, sei lá, em 2, 3 dias. E foi nesse livro que eu me toquei, assim, o quanto eu amava essa série. O quanto essa série passou de ser uma série que eu achava legal e que eu gostava pra uma série que, tipo, eu realmente amava, sabe? A Aileen se tornou uma das minhas personagens preferidas na época. E hoje em dia, ela é a minha personagem preferida de todas, sabe? Assim, enfim, eu só consegui, assim, me aproximar cada vez mais da série. E o quarto livro foi muito responsável por isso, sabe? Tem vários quotes do quarto livro que eu amo, tem muitos momentos que eu amo. E eu acho que pra série como um todo, o quarto livro é um momento muito importante, sabe? Pra série. Ele é um livro realmente que não é um livro de virada, porque aqui as coisas já começam a estar bem encaminhadas, mas é um livro que muita coisa acontece. E tinha muita coisa que eu não esperava que fosse acontecer nesse livro e aconteceu, sabe? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por esse livro, realmente eu gosto bastante dele. Tanto é que ele tá aqui em primeiro lugar, né? Então, assim, não vou perder mais muito tempo, porque eu sei que eu já falei bastante, tá? Vou só reforçar novamente. Rainha das Sombras é um livro incrível, gente. Se você ainda não leu Trono de Vidro, e se você ainda não notou, Trono de Vidro é minha série preferida, entendeu? Assim, é só ver aqui todas as colocações que ficaram aqui, os livros de Trono de Vidro. Todos eles, assim, ficaram, apesar de que alguns ficaram mais pra baixo, assim, eu amo todos, assim, realmente. Os livros da Sarah, como um todo, eu gosto de todos, né? Mas, assim, Trono de Vidro tem um lugarzinho especial no meu coração. E Rainha das Sombras aí, né, acaba reinando realmente aí em cima dos outros e eu acabo gostando um pouco mais, então ele fica aí com o primeiro lugar do nosso ranking de hoje. Então é isso, gente, esse foi o Melhores e Piores dos livros da Sarah J Maas, mas me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram todos os livros dela, como é que ficou o ranking de vocês, deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pra não perder as notificações é só ativar o sininho e me segue lá no Instagram também pra não perder o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.